Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Evangelho de Mateus capítulo 22, capítulo 6, verso 22 e verso 23. Mateus 6, verso 22 e verso de número 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meu Deus, obrigado pela tua palavra viva, poderosa, palavra que tem nos dado uma caminhada em Cristo Jesus aqui na terra. Obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus. E a tua palavra tem nos dado o entendimento necessário para darmos os passos aqui na terra até chegarmos na glória. Obrigado pela certeza que a tua palavra é a verdade e ela é suficiente para nos conduzir até a eternidade. Abençoa-nos, fortalece-nos na certeza de uma caminhada em Cristo aqui na terra até o Senhor voltar ou até estarmos contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto bastante conhecido de todos nós, é o grande sermão do Senhor Jesus Cristo. Ele é transcrito aqui na sua unidade, com todos os temas pertinentes à nossa caminhada aqui na terra. E esse texto que propriamente lemos está dentro de um contexto onde Deus está nos ensinando a ter um ponto de vista que o agrada. A maneira como nós olhamos para a vida faz toda a diferença. O ponto de vista que agrada a Deus, a maneira como nós devemos olhar para a vida, devemos olhar para os fatos dessa existência, fazem toda a diferença para nós. A tendência é a negatividade, onde todos nós vemos os fatos da existência como fatos problemáticos, onde nós problematizamos a vida e fazemos da vida um grande inferno. E a caminhada cristã não vai nessa direção. E a palavra de Deus não serve para esse instrumento. Nós não estamos aqui para problematizar a nossa vida. Nós estamos aqui para colher as bênçãos da nossa existência. Quem problematiza a sua existência, colhe inferno na terra. Então, os problemas da nossa existência dependem do ponto de vista que agrada a Deus. Nesse contexto, ele fala, com certeza ele fala de que nós precisamos transformar aquilo que nos é de costume, que nos é de agrado, em algo revolucionário. Você deve amar os seus irmãos? Não, você deve amar os seus inimigos. Que coisa terrível é ter que amar os meus inimigos. Você deve tomar cuidado para não olhar para a mulher com um olhar impuro. Não, você deve tomar cuidado com a sua mente, porque na sua mente você já pecou, mesmo quando você não está olhando. E ele refaz, ele restabelece uma cultura cristã. E ele diz que nós estamos numa transcultura, e essa cultura é a cultura do Cristo Jesus, que veio até nós estabelecer um novo paradigma. Nós não estamos apenas vivendo com base na nossa capacidade consciente, mas nós estamos diretamente ligados a um Deus soberano que muda o nosso olhar e a nossa perspectiva de vida e muda a própria existência da própria salvação que Ele promove, pois o povo de Deus esperava um rei político, um rei soberano que refaria os impérios na terra. E esse rei soberano que refaria o caminho da salvação, estabelece esse caminho pela manjedoura.
e estabelece esse caminho pela cruz. E ele diz: não, não é como você pensa, nem é como você quer. Muito pelo contrário, mude o seu ponto de vista. Mude o seu ponto de vista a respeito de Deus. Não está à disposição do seu querer, está à disposição da palavra. O olhar que agrada a Deus. Com certeza, nós temos um grande problema, porque nós temos em nosso redor e em nossa existência algo que desagrada a Deus. E o que desagrada a Deus é quando nós não estamos dispostos a fazer a sua vontade, incorremos em pecado. Qual é o ponto de vista de Deus a respeito do pecado? Quando você o desagrada. E nessa hora, ele dá da sua luz. Ele diz que seus olhos estão cegos, porque você anda nas trevas do pecado. E a única possibilidade é que a luz brilhe e você veja claramente. Então eu queria que você pensasse comigo a respeito dessa possibilidade. Qual é a visão correta e qual é a visão errada que eu tenho na minha existência? Qual é a minha perspectiva do meu olhar? E o tempo hoje diz assim: é desafiador o novo olhar para coisas antigas. E eu devo tomar cuidado porque eu gosto de olhar para as coisas novas, para ter uma nova perspectiva. E Deus nos chama a olhar para as coisas antigas com novos olhares. E quem faz essa obra de transformar a nossa leitura das coisas antigas com novos olhares é o próprio Deus. Não é a sua capacidade, porque o pecado nos contamina. E nós olhamos para as coisas antigas com olhares antigos, com os mesmos preconceitos e com as mesmas falhas que o pecado nos impingiu. É preciso que eu olhe para as coisas antigas e veja nas coisas antigas com um novo olhar aquilo que Deus está fazendo na minha existência e no meu caminhar. Vamos lá. Então, quando eu olho para trás na minha vida, qual é o olhar que agrada a Deus? Qual é a perspectiva da luz que brilha? E o único olhar que, quando nós olhamos para trás, é a gratidão. E vemos em nosso coração como Deus foi gracioso para conosco. Lá atrás, em cada cena, em cada circunstância, Deus se fez presente. Filipenses capítulo 1 diz que ação de graças quando eu olho para a minha história, quando eu olho para os fatos da minha existência, quando eu olho para a minha infância, para a minha adolescência, quando eu olho para a minha juventude, quando eu olho para a vida dos meus pais, dos meus avós, quando eu olho para a vida da minha igreja, lá atrás, como o nosso olhar se estabelece com gratidão. E o nosso ponto de vista, já não mais contaminado com o pecado, enche-se de ação de graças. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Como a nossa história testifica o cuidado amoroso de Deus. E o meu ponto de vista é preenchido com informações do Espírito Santo de Deus. E eu posso ser grato pela minha história, pela história da minha família, pela história da minha igreja. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para o meu coração, corrupto, tendente ao pecado, eu tenho que olhar com arrependimento, porque todos os dias eu tendo a desagradar a Deus.
Em mim não há perfeição, e o perfeito e justo se faz perfeito e justo para me aperfeiçoar e para me justificar. Quando eu olho para dentro de mim, eu me arrependo daquilo que desagradou a Deus. E com certeza, nesse dia, eu já tenho que fazer uma via crucis. E eu já tenho que dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Alguma coisa e algo no meu coração e dentro de mim, algo desagradou a Deus. E eu preciso de uma intervenção divina. Porque quando eu me arrependo e confesso, recebo o perdão. Quando eu olho em volta de mim, as pessoas que estão ao meu redor, o contexto em que estou vivendo, o único olhar é o olhar de amor. Esse agrada a Deus, porque nós somos, Romanos capítulo 8, 13, nós somos eternamente devedores do amor para com o nosso próximo. Nunca pagaremos essa conta. Sempre deveremos amor aonde nós formos, a quem quer que seja. E diz Jesus no próprio Sermão do Monte, até aos nossos inimigos. Não aquele que você constituiu, mas aquele que se arvorou contra você. Quando eu olho ao meu redor, não há outra expectativa, a não ser o olhar, e esse olhar de amor. A expectativa do nosso olhar é de amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu olho para cima e digo olhar para cima, olhar para Deus, eu tenho que olhar com adoração. Não há uma outra perspectiva de olhar para Deus, a não ser glorificação do seu nome. E toda a glória seja dada a Deus. E o meu ponto de vista, ao olhar para cima, é o próprio Deus. E a sua própria pessoa, como Deus que é, assim eu o adoro, assim eu o glorifico, assim eu o exalto. E lá na glória, eu sei que Ele está ouvindo o meu louvor, a minha adoração e a adoração da sua igreja. Quando eu olho para frente, irmãos, e para frente sempre é mais desafiante, porque olhar para frente é olhar para o futuro. Eu tenho que olhar com esperança, um olhar cheio de luz, onde as trevas se vão, porque já não estamos mais sujeitos a ela, ela não nos domina. E quando eu olho para frente, eu digo: Senhor, em Ti há esperança. Eu sei que os dias que virão pela frente serão cheios do agir poderoso e soberano de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família e a vida da minha igreja. Toda glória é dada a Deus, mesmo na perspectiva futura. Quando eu olho para frente, assim será. Finalmente, irmãos, a harmonia, o equilíbrio, o entendimento, a compreensão, o apacentamento, a cumplicidade, a simpatia, a palavra doce, a cortesia, a amizade, depende do ponto de vista que nós temos de Deus, do ponto de vista que está proposto a nós, que agrada ao nosso Senhor. Como eu olho para a minha existência. Que triste é um olhar em trevas, que alegre é um olhar na luz. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.